Olá, muito boa tarde. Para essa tarde quente ainda, né? No inverno que ainda não acabou, na primavera que tá para chegar. Mas hoje eu quero trazer para você algo muito especial. Nessa virada de estação, nesse novo período da tua vida, do que está por vir no teu relacionamento, do que é possível ainda você fazer e você crer sobre o seu relacionamento. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Me ajude a divulgar essa live para mais pessoas. Vai lá e já compartilha, manda um aviãozinho para 7 pessoas que estão aí, passando por uma crise no seu relacionamento. Esse conteúdo, essa live é para você, esse bate-papo é contigo hoje. Eu quero trazer isso em especial e hoje eu quero trazer esse especial do nosso encontro aqui, dos nossos encontros de terça e quinta, que são chamados de Refúgio Secreto. É o momento que você tem aqui comigo, que eu quero te mostrar uma nova visão, um novo caminho, te mostrar uma perspectiva que talvez você não esteja pensando sobre o seu casamento. Você está aí em sofrimento, você está aí em angústia, mas você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Mas no fundo você acredita que esse casamento pode dar certo? Ou por que acabou que está descarrilhando todo esse trem da tua vida, o trem da tua família, dos teus sonhos, do teu relacionamento? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar daqui a pouquinho, enquanto as pessoas estão chegando por aqui, essa live, que hoje eu quero trazer o tema, o poder que você tem, as 3 chaves que você tem na tua mão para mudar o final dessa história. Ou melhor, para escrever uma nova história sobre o seu casamento. Talvez você ache que não é mais possível fazer nada. Talvez está tão ruim o que você está vivendo hoje que você não consegue respirar mais. Está numa sensação de sufoco. Já vai me contando da onde que você está chegando por aqui, da onde você é. É a primeira vez que você está aqui comigo, nessa live número 5. A live 5 que eu estou fazendo aqui de um projeto. Que esse projeto eu vou contar para você nos próximos dias aí. No próxima quinta-feira eu vou ter um encontro especial com o pastor Luciano Teixeira, vai estar aqui comigo. Mas na semana que vem eu tenho uma novidade para você. E aí eu vou vir com outras novidades e quero que você esteja aqui comigo. Então, essa primeira vez aqui, da onde que você está falando? Eu quero te conhecer mais. Quantos anos você tem? E se você está casado, qual que é a situação que você vive hoje no seu casamento? Está à beira de um divórcio? Se hoje você não está conseguindo enxergar uma linha que mantenha você casado, esse conteúdo é para você, essa live é para você, esse bate-papo é com você. É mais sério do que a gente imagina. Olha, estamos falando de longe aí de Manaus. Eu estive lá o ano passado. Ô, cidade gostosa, apesar de ser um calor, viu? Eu estranhei o calor. Isso que eu já morei no Mato Grosso, morei em outras cidades do Brasil, mas Manaus tem um clima peculiar. Mas eu gostei muito, achei uma cidade diferente, uma cidade encantadora e com uma comida muito típica de lá. Blumenau, Santa Catarina, muito bem! Já morei em Curitiba, sou do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe muito da minha história, eu nasci no Rio Grande do Sul e fazem 14 anos que eu estou em São Paulo, mas já passei por várias cidades. A minha vida foi de vários recomeços. Por isso que eu te falo que essa situação que você vive hoje, com esse divórcio encaminhando, será que é a vontade sua no fundo do seu coração que isso aconteça? Ah, mas é um pedido dela, isso eu recebo todos os dias. É um pedido dela, ela não aguenta mais. É um pedido dele, ele não quer mais. Eu me sinto sozinho nessa relação, sozinho lutando por essa relação. Como se realmente vocês chegassem num ponto que só por um milagre o casamento pode voltar. Só por um milagre vocês podem de novo se encontrar aí para poder alinhar os pontos que talvez nunca foram alinhados. Será que Deus ele manda pra gente o que a gente quer? O que a gente bate o pé e a gente quer? Ou ele está mandando para você o que você precisa? Então esse programa que eu chamo aqui, que vai começar agora, chamado Refúgio Secreto, que é um programa destinado para você que está passando numa crise no seu casamento, que é destinado para você que está vendo o seu casamento chegar ao fim, que não consegue mais ver algo de bom no teu relacionamento, virou um peso, virou um fardo pesado para você.
Para você que deseja arrancar de vez essa ferida do seu casamento que está destruído com os teus dias. Eu vou falar sobre isso, por isso que fica aqui comigo, já manda essa live para mais pessoas que possam estar passando por isso nesse exato momento. Para você que acha que você não quer mais, você não quer assinar esse divórcio, você sente isso, mas o outro lado está insistindo demais nisso e você não vê saída. É para você que se sente sozinho, sozinha, lutando pelo seu casamento. Mas é mais ainda para você que começou a entender que Deus colocou vocês juntos. Que a vida de vocês, de repente, começou a mudar o rumo. Como se os dois estivessem erguendo um castelo. Esse castelo de areia, muitas vezes. Sem estrutura, sem solidez, sem algo que sustentasse. E daí, com o passar do tempo, com as tribulações, com as rotinas, às vezes com a chegada dos filhos, uma das partes cansa. Uma das partes começa a dar sinais há algum tempo que está insatisfeita com o casamento. Aí quando vê, olha isso, quando vê tem uma filha de 7 anos que está sofrendo, óbvio que a criança não quer nunca a separação dos pais. E muitas pessoas, quando veem toda essa situação que o seu casamento está passando, elas olham para trás e vê que isso repetiu com a família dela também. Repetiu com o que ela viu na família dela. Uma família disfuncional, uma família que veio de uma origem onde o casamento não era algo sólido entre os pais, era algo que tinha muita briga, muito atrito, muita confusão, que também houve separações, e vem e se repete os mesmos ciclos. Quando você vê, você está exatamente repetindo um ciclo dos seus pais. Isso não é regra, mas eu vejo exatamente em todos os atendimentos que eu faço, que os ciclos se repetem de alguma forma. Uma desestrutura lá atrás, os sentimentos de amargura, de rejeição, que começaram a minar ou do lado do homem ou do lado da mulher, que acaba minando esse relacionamento, acaba pegando as suas raízes, deixando elas expostas, não deixando elas sólidas no chão, não deixando elas edificando a tua casa. E uma casa sem uma raiz forte, uma casa sem uma fundação forte, sem fundamentos sólidos, ela cai. E isso que acontece hoje com muitos casais, onde a comunicação se perde, onde o contato físico se perde, onde os interesses em comum se perdem. É isso que você está passando hoje? Comenta aí comigo. O que você olha para trás e você vê como foi um dos gatilhos que começou a desandar o teu casamento? O que você olha para trás na tua vida e você vê, gente, a partir daquele ponto, eu lembro que as coisas começaram a desandar ou já estavam desestruturadas desde o início. Começou com muito entusiasmo, com muita paixão, amor, dedicação, só que com o tempo foi se perdendo. E nesse se perder é que foram brechas abertas. E essas brechas são as portas que nós deixamos. Pelos nossos erros, pelos erros dos nossos pais, pelo nosso olhar simplesmente carnal sobre o casamento. Ela não me deseja, eu não desejo mais, eu comecei a ter atração por uma outra mulher, isso é sinal que o meu casamento está ruim, isso é sinal que eu não amo mais a minha esposa. Quando tudo que a gente começa a ver não tem um lado forte, solidificando, vai ser mais uma porta de entrada que vai abrir para o seu relacionamento para ele desandar. E eu falo isso para você porque eu vejo que é exatamente o caminho que as pessoas percorrem. Um caminho de dor, um caminho de sofrimento, um caminho como se não tivesse escolha. Eu não tenho mais escolha a não ser o divórcio, a outra parte não quer, a gente se distanciou, a gente virou 2 estranhos dormindo juntos. Essa é a pior sensação que a gente pode ter, como se a gente estivesse dormindo com o inimigo. Como se a gente estivesse dormindo com uma outra parte que não quer mais. A gente se sente indiferente, se sente esnobado, se sente rejeitado, se sente abandonado dentro do próprio casamento. Abandonada dentro do próprio casamento. Essa sensação de estar sozinho numa relação, de você fazer 100% e a outra parte não fazer nem 50%, é o que vai anulando e vai minando cada vez mais a relação para ela ficar cada vez mais desgastada, cada vez mais com
brechas escancaradas para o inimigo entrar e fazer a festa. Eu quero começar hoje essa live com você para trazer para você essas 3 chaves que você tem nas suas mãos. Se você não concorda com o divórcio que a outra parte pediu, você não concorda porque você enxerga no fundo que a outra pessoa está passando por um processo, que ela não sabe o que ela quer, que a outra pessoa está confusa, que a outra pessoa está perdida, que a outra pessoa está com um processo que você não consegue entender porque existiram coisas que ambos podem refazer para reconstruir essa família, que família é uma aliança, que a aliança foi uma aliança de Deus colocada entre vocês. Esse conteúdo é para você. E aí eu trago mais algo para você aqui para a gente começar e mais a fundo na nossa conversa. Tá em Coríntios 2, carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no versículo 8. 3 vezes, capítulo 12, versículo 8. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por o amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Muitos não estão preparados porque acham que não dão conta. Que não dão conta de enfrentar a sua esposa, não dão conta de enfrentar o seu marido. De não dão conta de colocar um pé na porta e dizer: eu não quero o divórcio. Eu quero lutar pelo meu casamento. Tá vendo? Eu não quero que isso acabe com o nosso casamento. E uma pessoa que está nessa situação onde ela está acostumada a ver na família dela mulheres que fazem o papel de homem, é só você olhar para os restantes de relacionamentos e tem algum relacionamento que permaneceu em pé. Se teve algum relacionamento que passou a ser consolidado, se não foram todos relacionamentos sempre migalhas, sempre em cacos, sempre querendo ali manter de fachada algo que estava destruído lá internamente. Onde se faltou respeito, se faltou cumplicidade, se faltou a comunicação do casal. Não existe relacionamento onde ambos têm que competir no relacionamento. Isso é um relacionamento que está baseado exatamente na carne, exatamente na dor, exatamente no orgulho, exatamente no ego. Se estamos alicerçando o nosso relacionamento somente nos prazeres que são físicos, eu não tenho mais atração, não tenho mais desejo, então ele me traiu, então é isso que acontece, ele é um canalha, ele é um cafajeste, não dá mais. Se a gente continua contando isso pra gente na reclamação e a gente não entende tudo que está por trás de um casamento, a gente não consegue construir novamente o que precisaria ser construído. Exatamente. Estou há 4 meses separados, faltou um pouco de maturidade e Deus no centro. Todos os relacionamentos da parte dela são desestruturados. A gente repete os modelos que encontramos na nossa família. Comunicação, maturidade, alinhamento. Entender o que é um casamento de verdade. A aliança que é formada, aliança entre 2 pessoas, onde uma família vem e é formada através dessa aliança de 2 pessoas, não é algo que simplesmente é descartado no primeiro vendaval, na primeira tempestade, onde a gente não tem algo sólido firmando. Quando, claro que não tem solidez e fundação, a casa cai. Exatamente. Quinta-feira estaremos juntos. E é por isso que eu falo para você que tudo que você está vivendo hoje é para aperfeiçoar você na sua fraqueza. É para trazer para você o teu poder, o poder que está em você. Mas esse poder que está em você não é papo de coach, não é papo de PNL, não. É o papo de entender que você é um filho, filha dele. E que ele está ali colocando a graça dele sobre você, a misericórdia dele sobre você, mas quando você se entrega e é obediente a ele.
Não quando você quer fazer do seu próprio braço, ou pior, fazer o que todo mundo está falando para você fazer. A gente cai no engano. Eu falo isso para você, Fábio, porque eu caí no engano por muitos e muitos anos. Eu quis fazer no meu braço, eu quis fazer na minha força. Quanto mais eu fui para esse universo de me autoconhecer, me autodesenvolver, sem entender que o conhecimento vinha do alto, que existia um único caminho, que existia uma verdade, que existia algo que me libertava e não algo que me aprisionava a outros homens, a outros ídolos, a outras crenças. Eu precisei limpar isso da minha mente. E é isso que vai fortalecer um casamento. Quando você começa a limpar as coisas que não te servem mais. É exatamente. Agora, começar um casamento, se não der, separa. Quantos começam? Ah, tá tudo bem, eu sou mais uma na minha família. Ah, tá tudo bem, minha mãe não deu certo com meu pai. Não tá tudo bem. Porque essa é uma herança que você vai deixar para os seus filhos. Essa é uma dor que você vai deixar para os seus filhos. Uma família desestruturada é algo que não vai terminar em você. Até porque isso não é solução para os problemas. Olha só que interessante, Rafael. 13 anos de batizado, estou sendo convertido somente agora. O Senhor me mostrou 2 versículos que me marcou muito. E estou buscando pela obediência e pelo amor dele por mim. Muitos são convencidos e não convertidos. Quando a gente ainda está no convencimento, eu creio, mas eu não me rendo. Eu creio, mas eu não me entrego. Eu creio, mas eu acredito que para mim isso não funciona. Eu creio e eu vejo que o meu casamento não há nada mais que possa ser feito. Eu creio, mas eu não leio a palavra. Eu creio, mas eu não oro. Eu creio, mas eu não confio. Eu creio e vejo que só funcionou para talvez essas pessoas que estão aqui como eu. Não. E é por isso que eu falo para você que essas 3 chaves que você tem na tua mão, assim como eu tinha na minha, hoje eu entendo que ela está sendo entregue a você. Você não entrou aqui por acaso, você não me descobriu por acaso, você não entrou nessa live hoje simplesmente porque foi uma coincidência, não existe. Como diz o pastor Luciano, né? A gente estava falando sobre isso, existem as deucidências. Deus une propósitos. Ele faz uma pessoa andar por um caminho, a outra andar por outro caminho, até que esse caminho se cruza. Esse caminho se cruza para trazer algo para você, para mostrar para você que se alguém já superou isso, se alguém fez isso de forma diferente e não foi pelo caminho convencional, vou tratar as minhas feridas, porque o outro continua fazendo com que desperte mais as minhas feridas, e assim eu descarto o outro e começo outro relacionamento. Deus nunca quis isso da gente. Deus nunca nos descartou. Ele sempre olhou pra gente e falou assim: gente, o que eu preciso mandar para esses meus filhos para que eles aprendam? Olha, se você é pai ou se você é mãe que tá aqui hoje. Você dá tudo que seu filho quer? Se você tá fazendo isso com seu filho, você tá estragando seu filho, sinto lhe dizer. Porque seu filho precisa aprender, amadurecer e andar em obediência. Uma das coisas que eu me orgulhava até pouco tempo atrás, mas glória a Deus que o conhecimento do alto liberta. Eu me vangloriava, olha só, vou usar bem essa expressão, porque era exatamente isso. Eu ficava nessa euforia de falar que, que bacana, eu sou a ovelha negra da família. Eu usava isso. Que eu era diferente, eu era rebelde, eu era isso, eu era aquilo. O que isso me trouxe? Talvez é isso que está levando o fim do teu relacionamento. A minha rebeldia, o meu jeito de fazer as coisas, a minha não obediência a Deus, estava colocando fim à minha família. A estrutura que um dia tanto eu sonhei, lá nos meus 6, 7 anos, onde eu sonhava com uma família grande, família de comercial, a família que eu não tinha.
Eu tinha uma família nos modelos que ela dava conta, mas não era o modelo que eu imaginava. E a gente sempre imagina essa família muito melhor e maior do que a gente tem, porque a gente está sempre insatisfeito. Isso é o nosso mundo carnal, como a gente nasce, na insatisfação, ainda mais quando não se tem Deus no caminho. E nessa insatisfação, nessa dor, sempre querendo o que não me bastava, nunca era satisfeito demais, nunca me saciava. E aí que o inimigo opera. Ele sabia das minhas fraquezas desde a minha infância, ele sabia da minha adolescência, ele sabia da minha história, assim como ele sabe da sua, assim como ele sabe da sua esposa. E aí ele vem por essas fraquezas, que são as portas, por essas fraquezas que são as janelas, por essas fraquezas que são as trincas que tem na casa do seu casamento. É nessas fraquezas, nessas trincas que ele vem e faz o estrago. Ele vem e mostra para você um mundo que você não consegue, que não é capaz para você aonde você está. Para você repudiar mais ainda o que você tem, para você ficar mais insatisfeito com o que você tem. Vem e mostra que a vida do outro que tomou uma decisão de sair daquele relacionamento, que sufocava, que aprisionava, ficou muito melhor. Só que só vê holofotes, não vê os bastidores dessa pessoa lá arrependida, talvez. Quando a gente só vê do outro o que queremos, quando a gente só se baseia em quem não conseguiu o que a gente gostaria de resolver, a gente cai no nosso engano novamente. Mais de 40 anos de casado. Por isso que é a importância de você se levantar sobre a sua família. A nossa briga, Gleide, nossa briga, Fábio, a nossa briga não é, definitivamente não é contra ele ou contra ela, seu marido e sua esposa. A sua briga é em outra esfera. Se você crê em Deus, se você crê no que Ele pode fazer, se você quer viver o impossível na tua família, no teu casamento, na restauração que Ele pode usar o seu casamento como testemunho a partir de agora, tá na hora do teu nível de fé ir para outro lugar. Talvez está na hora de você se posicionar como você nunca se posicionou. Dizer simplesmente, eu não vou falar sobre isso, eu não quero discutir sobre isso, eu não aceito o divórcio. Eu não aceito, eu não quero. Eu acredito nessa família, que ela está sendo destruída por ego, por orgulho, por obras do inimigo. Porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Ele não está de brincadeira. Ele não está de brincadeira. Porque ele quer que todos os filhos dele olhem para ele, Deus. Deus quer que todos os filhos olhem. Por isso que o inimigo vem para destruir e mandar exatamente o que você precisa nesse exato momento. Para fazer o trabalho que é necessário que seja feito. Por isso aqui, quando eu trago para você sobre essa carta de Coríntios, 2 Coríntios 12, onde a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu queria que você hoje pensasse na tua vida, fizesse agora uma retrospectiva. Você, marido, você, mulher que está aqui, que está chegando agora, faz uma retrospectiva da tua vida e olha para as provas que você passou até hoje, os diplomas que você tem, os diplomas que te trouxeram até aqui. Se não foi de uma dura jornada que você passou, das coisas que você precisou renunciar, aonde que você precisou focar, aonde que você precisou colocar o seu tempo, a tua energia, a tua dedicação, a tua relação com aquilo intimamente para acontecer. Qual foi o maior diploma que até hoje conseguiu? Talvez foi de uma formação da faculdade, talvez foi, mas os diplomas da vida. Quais foram as superações que quando você olha para trás, quando você para com alguém que você quer contar algo que a pessoa está desistindo, você vai lá e fala, não desista.
Olhe para você, para a tua história, não para a minha. Eu tenho a minha, você tem a sua e você tem a sua. De quando você não desistiu e teve algo que foi lá e colocou você lá em cima, depois que toda a turbulência passou. Porque essa turbulência vai passar. Essa tempestade está com os dias contados na tua vida. Só que ela tem um caminho, onde essa tempestade pode vir e fazer um arrastão, causar mais destruição, ou ela vai vir para fazer uma limpeza e tirar o que não é mais necessário para entrar o novo, para entrar ele, somente ele. Sem mais nenhum tipo de mistura, sem mais outro tipo de comparação, mas ele fazendo o que precisa ser feito. Por isso que Deus usa processos, Deus não usa o nosso tempo. Se você fala com Deus, eu quero tantos meses para o meu casamento resolver. Mas como vocês já falaram aqui, mais de uma pessoa, ela entrou com o divórcio, estou com o divórcio para ser assinado. Mais de um hoje está comentando esse mesmo fato. A última palavra do Senhor, eu falei isso hoje de manhã já para o mentorado meu. A última palavra dele, creia. Mas você precisa crer, entregar e se curvar, se render. No dia 16 de fevereiro do ano passado, eu precisei me render a Deus. Mais de uma vez já aconteceu isso na minha vida, mas o ano passado era a minha vida física, era o meu corpo físico que estava com uma arma na minha cabeça. A minha mãe teve 2 AVCs no mesmo dia. E eu precisei dizer, Senhor, eu não sou nada se não for você. O Senhor está na frente, o Senhor está amparando, o Senhor está fazendo o que eu não posso. E tanto que Ele fez o que eu não podia. Ele recuou o bandido daquela situação. A minha mãe sobreviveu a 2 AVCs no mesmo dia. Quando eu entreguei meu casamento a Deus, e também foi a mesma coisa, foi um render de barriga no chão. Foi um render de tirar tudo que não me servia mais. Foi um render de eu não posso mais o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer fazer através de mim. Porque talvez hoje você olhe para o seu relacionamento e veja só o que precisa mudar no outro, o que ela precisa mudar, o que ele precisa mudar, o que precisa ser consertado nisso tudo. Só que Deus, Ele olha para vocês como uma só carne. E nessa uma só carne, eu preciso mudar um e mudar o outro. O que você precisa aprender nessa história? Talvez é você que está sendo levantado na tua família. Porque a outra pessoa perdeu as forças. A outra pessoa está entregue para a carnalidade, para as coisas que estão levando ela ao orgulho, ao ego. E cada vez mais nessa soberba, achando que não precisa mais desse relacionamento. Que esse relacionamento foi bom enquanto durou. Vai ficar na minha história, como parte da minha história. O que mais vejo hoje são depoimentos na internet de pessoas que estão lá, que pediram o divórcio, que já se separaram e depois olham e dizem, puxa vida, eu me arrependo de não ter feito, eu me arrependo de não ter mudado, eu me arrependo de não ter lutado pelo meu casamento. 25% confessam que se arrependem e os que não confessam. Só que divórcio não é somente uma ação, é um pecado. É um pecado que você comete. E eu falo isso com muita dor e muito arrependimento. Eu tive um primeiro divórcio na minha vida. Eu não tinha a mínima ideia do que era um casamento. Eu não tinha ideia do que era Deus. Eu nem sabia, na verdade. Eu nem sabia o que significava me posicionar como filha, como esposa. Nem imaginava que eu teria papéis. Eu estava lá no meu ego, eu não queria depender do meu marido. Queríamos ambos fazer uma guerra de braço dentro do relacionamento. Tanto que não deu certo. E nunca deu certo desde o início. Mas era a minha vontade de impor a vontade de Deus. Enquanto você fizer guerra com a vontade de Deus, nada vai acontecer. O que você faz, Gleide? O que você faz, Fábio? O Fábio já está olhando para tudo isso de forma separada. O Rafael também está olhando isso. Tenho muita fé no que o Senhor vai fazer no meu casamento. E vai sim. Vai sim, mas vocês precisam se levantar.
As 3 chaves que você tem na mão, na tua mão, como poder para restaurar o teu casamento, que eu quero deixar para você nessa terça-feira. E na quinta-feira a gente vai falar com isso aí, com mais uma pessoa aqui que vai defender a causa. Tá junto comigo para defender famílias indestrutíveis. Famílias fortes. Famílias que passam por vendavais, que passam por turbulências, que podem passar por tempestades, mas estão criando filhos fortes para esse mundo também, porque no mundo tereis aflições. Cada vez que fugimos dessas aflições, cada vez que deixamos nosso ego, cada vez que deixamos o nosso querer mover isso, os nossos sentimentos que são tão enganosos, aonde está ali ainda virado em dores profundas que ainda não fomos curar. E daí pessoas que estão feridas continuam ferindo e acham que esse processo ele é simplesmente o tempo resolve, não resolve. Só trará mais dor. 3 pontos que você tem na mão para você não desistir do seu casamento. E hoje você não entrou por acaso aqui. O primeiro ponto é porque sempre na tua vida, lembre-se de todas as tuas superações. Lembre-se. Todas as vezes que você superou algo na tua vida e que hoje você conta, gente, eu precisava passar por aquilo me tornou uma pessoa como eu sou hoje. Todos esses pontos teus de virada na tua vida fizeram parte das maiores provas que você passou. Quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Exatamente. Exatamente. Orando, jejuando, fazendo a sua parte baseada nele, melhorando você das tuas amarguras, libertando-se de coisas que não te servem mais. Essas provas que vêm na vida da gente, essas provas que acontecem na vida da gente, essas provações que acontecem exatamente estão acontecendo com você, têm um propósito infinito sobre você. E aí que essas 3 chaves entram. Primeiro é você entendendo que essa provação ela é um presente para você e para outro nível no teu casamento. Deus não quer mais um casamento que não esteja baseado na palavra dele. Deus não quer mais uma família desestruturada. Deus não quer mais pessoas que andam desalinhadas só no seu ego, no seu orgulho, não. Um casamento restaurado, na casa terá dupla honra segundo a casa. É porque tem muito mais valor. Pode ser muito melhor. Mas aí é o ponto. Eu desisto ou eu persisto? Não desista. Não desista do que Deus fez com vocês. É uma aliança, é um pacto. E é por isso que esse pacto não pode ser quebrado. É por isso que esse pacto precisa ser restaurado. É preciso que esse pacto precisa ser realinhado. Exatamente. Por isso que ele pega essas 2 pessoas. Porque o casamento quando quebra é porque alguém estava quebrado antes. Alguém estava quebrado no seu interior, no relacionamento com Deus, no seu amor próprio. É que não tinha desenvolvido nenhum fruto do Espírito. Exatamente, Fábio. E quanto mais você se entregar, quanto mais você entregar você de coração a Ele, mais Ele trabalhará nesse barro, a forma que Ele quer dar. A segunda chave, Deus te capacitou para isso. Talvez hoje você se veja impotente, talvez hoje você veja como que eu consigo? Se eu conseguir, você também consegue. E eu tô aqui para te ajudar. Alguém perguntou aqui como é que eu faço para consultar com você? Me manda um direct lá, depois a gente conversa. Mas não desista. Não desista. Restaurar um casamento sozinha está muito exaustivo. Não precisa ser exaustivo, porque você precisa entregar e fazer o que precisa ser feito. Você não precisa lutar com as tuas forças, querer provar para o outro que vale a pena. Não pegue o que não é seu para fazer. Tem o seu papel e tem o papel do outro, tem o papel do Espírito Santo. Tem o papel do Espírito Santo que pode interceder sobre o seu casamento exatamente nesse momento.
Qual é a oração que vocês estão fazendo? Qual é o clamor que vocês estão fazendo? A quem vocês estão recorrendo? Ou você está recorrendo de um lado e segurando do outro para você continuar fazendo as coisas e você não vê resultado, e aí você fica numa angústia, numa ansiedade. Homens precisam ser homens, mulheres precisam ser mulheres virtuosas, posicionadas. Homens também no seu papel dentro de casa, como líder das suas casas. Você, homem que entrou aqui e que está falando sobre autoridade, sobre restauração do seu casamento, você é autoridade na sua casa. Vocês, mulheres, podem exatamente entrar como eu entrei e santificar esse homem. Mas aí é sabedoria, aí é renúncia, aí é o recuo, aí é entender a entrega. Aí é entender e ser obediente. Menos força e mais entrega. Mais discernimento. Deus te capacitou para isso. Ele foi te mandando várias provas ao longo da vida, talvez na sua infância, talvez na sua adolescência, talvez o que você passou com os seus pais e que você não quer de jeito nenhum faz parte da tua capacitação. Talvez o que você acredita, mas você se sente sozinha, sozinho, faz parte da tua capacitação. Esse barro na mão do oleiro é a tua capacitação no processo. Você foi capacitado e está sendo capacitado. Mas é um processo. Essa é a segunda chave que você tem na mão. E a terceira chave que você tem na mão, que é o seu poder de fazer algo sobre o seu casamento. O seu casamento não é seu. Por que você tem que segurar o que não é seu? O seu casamento é um projeto dele. A família é um projeto dele. Ele não quer desperdiçar nenhum projeto dele. Ele cria todas as coisas, ele faz com que todas as coisas sejam erguidas e sustentadas porque ele quer esse projeto. Só que você precisa entender que o teu casamento, eu estava misturando as palavras aqui, será um testemunho do poder dele sobre a terra. O que você tem profetizado sobre o seu casamento nesse exato momento? O que você tem declarado sobre o seu casamento nesse exato momento? Desculpa. O que você tem se levantado na sua casa? Hoje, quando começa o dia, você começa na reclamação do que está acontecendo. Oh, Senhor, Ele não está aqui, Ele foi embora, o que eu faço? Ou você faz, eu profetizo, declaro que a minha casa será restaurada, que a minha casa será reconstruída. Que a minha casa será reconstruída. Eu não preciso mais ficar nessa murmuração, nessa lamentação. Não é necessário você fazer isso. Se você fizer isso, talvez foi isso que te afastou o tempo inteiro do teu marido. Talvez de tanto reclamar, de tanto você ou como marido ou como esposa, se posicionar de forma errada, querendo corrigi-lo, querendo corrigi-la, querendo impor, ou pior, se ausentando do seu lugar. São dois comportamentos que afastam as pessoas. E Deus está fazendo a obra dele em ambas as partes. Mas Ele quer o casamento de vocês como testemunho. Ele quer o seu casamento. Você já pensou que você foi escolhida? Você já pensou que você foi escolhido? Que um dia é o testemunho de vocês que está lá com um post fixado, vocês falando para outras famílias não desistirem? Para outras famílias lutarem pelas suas famílias? Quando você olha para os seus filhos, quando você olha para sua casa, quando você olha para o que vocês começaram a conquistar depois que vocês se alinharam, você começa a perceber o poder que Ele teve sobre vocês, a misericórdia que Ele teve sobre vocês, o perdão que Ele teve sobre vocês e o quanto Ele fez bem a vocês. Primeiro, desconstruir vocês, porque do jeito que vocês estavam, aí não teria futuro. Do jeito que vocês estavam, aí não teria futuro. Por isso que a desconstrução foi necessária. Por isso que chegar ao fim foi necessário.
Por isso que você não ver mais saída foi necessário. Porque de outra forma você não ia enxergar o que ele poderia fazer sobre o seu casamento. O que ele poderia fazer através de você. Talvez o que ele precisa mudar em você é o seu orgulho, o seu ego, a tua vontade de fazer as coisas, o teu controle sobre as coisas, o teu jeitinho de, isso não importa, então eu escondo do meu marido. Eu vou dar um testemunho nos próximos dias de algo que mudou muito na nossa relação. Talvez você se identifique com isso. Eu e meu marido, a gente sempre teve a questão do dinheiro. O dinheiro é do casal, ok? Isso a gente já tinha como dinheiro nosso. Só que eu fazia as coisas e não falava com ele. Não era escondido, mas sabe aquele omissão? Não vou falar porque não sei se ele vai gostar. Você precisa estar preparada para conversar. Você primeiro precisa conversar com o Senhor, não é com o seu marido. Aí que você precisa entender, não é uma briga de carne com carne, é uma briga espiritual. E isso envolve todas as áreas da nossa vida. Envolve aquela situação do dinheiro, como eu estava falando agora, que isso causa muitos conflitos nos casamentos. Inúmeros conflitos. E eu preciso dar um testemunho para você sobre isso, mas não vai ser hoje, porque esse testemunho é longo. Mas isso me lapidou demais. E lapidou e nos aproximou ainda mais. Porque os processos são necessários. As verdades precisam vir à tona. As coisas precisam acontecer de dentro para fora. Você precisa entrar nesse relacionamento como uma nova mulher. Não adianta mais você vir e falar assim, eu vou mudar, ok? A outra pessoa precisa ver o comportamento em você. A esposa precisa ver o marido com uma nova postura. Talvez o que ela sempre cobrou de você era um homem presente, um homem que tivesse uma postura de homem dentro de casa, não de menino. Talvez ela quisesse que você tomasse a frente. E ela cansou. Ela se esgotou. Talvez ela desejava exatamente que chegasse àquele ponto de vem e seja aqui o papel que você precisa, porque eu quero ser a mulher, eu quero descansar no seu colo. Mas a força dela também de fazer, ou a força sua de querer controlar tudo, deixou os dois muito enrijecidos no processo. E duas pessoas que estão muito enrijecidas com todas as suas armas, estão numa guerra, mas lutando um contra o outro. E essa armadura precisa ser rachada no meio. Opa, deixa eu tirar minha armadura que eu não preciso. Porque eu preciso trabalhar no amor. E o amor não precisa de todas essas armaduras. As armaduras que você precisa é para lutar com essas forças que estão querendo dominar exatamente a mente da tua esposa e a mente do teu esposo. Isso sim. Só que quando a gente não compreende o todo, a gente vai por forças erradas. Quando a gente não compreende o todo, fica exaustivo demais. Quando a gente não compreende o todo, a gente desiste. Porque você acha que uma reação dele, que uma reação dela é pra você e não é. Comece orando, entregando ao Senhor. Você, eu, Gleide, me entrego ao Senhor. Faça, Senhor, a sua vontade sobre a minha vida. Alguém tem noção da profundidade dessas palavras? Faça, Senhor, a sua vontade sobre a minha vida. O que eu preciso nesse casamento para ser uma esposa realmente que sabe o seu lugar, uma esposa sábia, uma esposa que sabe colocar as palavras, que sabe se posicionar como esposa e que pode inclusive ser a mulher que tanto está lá em Provérbios, a mulher auxiliadora do marido, não a mulher que acusa, acusadora do marido, não a mulher que aponta as falhas do marido, não a mulher que está lá exatamente querendo corrigir o marido. E vice-versa. Quando a gente entende o nosso papel, quando a gente entende que os nossos maiores diplomas vieram dessas maiores provas, essa é a primeira chave que você leva hoje dessa live. Quando você entende que Deus te capacitou e está te capacitando nesse exato momento porque Ele quer abrir os seus olhos, Ele quer tirar essas vendas, Ele quer que enxergue o que Ele já viu que está errado no seu casamento, na tua postura, na postura dele. É a outra chave que Ele te dá, é mais uma porta que Ele abre para você enxergar.
E mais, quando você entende que o seu casamento é um testemunho para a honra e glória do nome dele, você não desiste. Essa é uma missão que está na tua vida. 13 anos fazendo força, 30 anos fazendo força. Exatamente. É quando a gente entende que a nossa restauração começa com Ele. Entender aonde são os pontos que Ele precisa entrar e fazer morada, nos preencher, nos encher. Ele quer sim mexer em você, mexer no seu marido, para mexer no todo. Ele quer sim reconstruir essa casa, mesmo que ela esteja em escombros. Bom, essa era a live de hoje que preparei para você. Você não chegou aqui por acaso. As lives ficarão no YouTube. Eu tô com um processo aí de organização delas ainda, mas elas irão pro YouTube. Eu só queria deixar um recado para você. Se você tá aqui interessado em querer saber um pouco mais, eu tenho um link lá dentro do minha bio, que tem lá, contato comigo, tem uma lista de espera. Vai lá e entra onde você tem mais interesse nesse exato momento e conversa comigo por lá. Vocês têm um filho de 2 anos. Não vai esquecer nunca, Emily. Mas mais ainda, ele não vai esquecer o que você está fazendo. Ele vai levar isso, um aprendizado de você chamar ele para orar, não para reclamar ou algo desse gênero, mas para orar. Orar e entender o que Deus pode fazer na vida de vocês. O lugar dessa família é uma família restaurada. O lugar desses filhos, pais e filhos, é cada um na sua posição. E Deus organiza todos nesse processo. Quanto mais a gente se cura, mais a gente cura a nossa família e mais a gente cura a todos. Por famílias restauradas, por casamentos edificados. É essa a bandeira que eu defendo aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Eu espero vocês na terça-feira. E terça-feira tem uma surpresa aqui pra vocês. Então, se eu fosse você, não perdia, que eu quero te ver. Na terça-feira não, na quinta-feira. Quinta-feira, às 1h07. Um beijo, fiquem com Deus. E eu te espero até quinta. Um beijo. Tchau, tchau.